Olá, pessoal! Nessa aula nós iremos implementar a matriz de co-ocorrência e algumas das propriedades que nós podemos obter sobre essa matriz. E aí nós usaremos essa matriz para tentar segmentar a textura de uma imagem. Bom, para começar eu já criei meu notebook aqui, já importei minhas bibliotecas NumPy e Matplotlib. Nós vamos começar definindo uma função chamada glcm, que justamente vai ser uma função que vai receber a imagem e vai retornar a matriz de co-ocorrência. Mais especificamente, a função vai receber uma dada imagem, ela vai receber um parâmetro que é o shift. Esse shift é o deslocamento em que nós vamos olhar no pixel, lembra? O deslocamento nós indicamos, eu quero dado um pixel, olhar para, por exemplo, duas linhas para baixo, três colunas para a direita. Então esse shift é o que vai indicar a quantidade de deslocamento. E nós precisamos também de um parâmetro que é para indicar o número de níveis da nossa imagem, que a gente vai chamar de num-levels. Número de níveis de intensidade. Por que a gente precisa desse parâmetro e não pode simplesmente pegar o maior valor da nossa imagem? Porque a gente poderia, de repente, pega o maior valor e isso é usado como número de níveis de intensidade. Mas acontece que se a nossa imagem tiver, por exemplo, o maior valor 200, aí a nossa matriz vai ter 201 linhas e 201 colunas. Já uma outra imagem que tem o maior valor 250, aí a matriz vai ter 251 linhas e 251 colunas. Ou seja, nós vamos ter matrizes de tamanhos diferentes, o que não é legal. O ideal é realmente definir o número de níveis que a gente quer. Por exemplo, o mais comum vai ser 256, né? E aí nós temos matrizes que são do mesmo tamanho em todos os casos. Não importa os valores que estão na nossa imagem. Ok, então para começar, nós vamos definir uma matriz aqui, que vai ser igual a np.zeros. Ela vai ter num-levels colunas e num-levels linhas, certo? E nós podemos inclusive dar o tipo aqui, theType igual a int, porque ela vai só conter valores inteiros inicialmente. Na verdade, a gente não vai usar valores inteiros aqui, porque lembrando, inicialmente ela vai conter valores inteiros, mas depois a gente vai dividir ela pela soma dos valores. E aí, para não ter que definir uma nova matriz, nós vamos usar a mesma matriz para não definir uma nova, né? Então, na verdade, se a gente não definir o tipo inteiro aqui, ela vai ter por padrão o tipo ponto flutuante. Então, essa matriz ela vai ter tamanho num-levels e número de colunas num-levels, e vai armazenar as relações entre as intensidades dos pixels. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, como é usual, é pegar o tamanho da nossa imagem para poder iterar sobre essa imagem. Então, para cada linha no número de linhas da nossa imagem, para cada coluna ao longo da nossa imagem também, a forma usual de iteração sobre a imagem. E aí nós vamos ter um valor de referência, que vai ser o valor da imagem naquela linha e naquela coluna. Então aqui nós temos o valor naquele pixel. E aí nós precisamos agora calcular a posição do pixel deslocado. Qual o pixel que a gente vai olhar. Isso é fácil, a gente inclusive já fez isso em outras análises. Vai ser a nossa posição do pixel shiftado, aqui deslocado, vai ser a posição do pixel atual mais o shift que a gente escolheu ali. E a mesma coisa para as colunas. A coluna do pixel shiftado vai ser a coluna do pixel atual mais o shift. Ou seja, dado um pixel na posição row e call, nós vamos somar o shift nas linhas e colunas e vamos ter um novo pixel que a gente vai olhar para comparar com o pixel de referência. Aí aqui o único cuidado que a gente tem que tomar, lembra daquela ideia que o pixel que foi deslocado ele pode estar fora da imagem. De repente esse row shift pode ser maior que o tamanho da imagem, por exemplo. E caso o deslocamento seja negativo, por exemplo, de repente eu quero andar menos 5 linhas. E aí esse row shift pode ser menor do que zero e também vai dar erro. Então nós podemos aqui, só para evitar esse erro, verificar se esse row shift é maior ou igual a zero e se o row shift é menor do que no rows, que a gente já obteve ali em cima, e se o
o call shift, né? O row shift já foi as duas condições. Agora, se o call shift é maior ou igual a zero e se o call shift é menor do que num calls. Então, se todas essas condições forem satisfeitas, é porque ambos os meus pixels estão dentro da minha imagem. E aí, nós vamos armazenar esse valor, que é só um. Vai ser o valor na imagem, row shift, e o call shift, né? Isso aqui nós vamos ter, então, o valor do pixel vizinho. E aí, o que a gente vai fazer? Na nossa matriz de LCM, na posição reference value e neighbor value, nós vamos somar 1 para essa matriz. Então é isso que vai acontecer, né? Nós vamos olhar o valor de referência, vamos olhar a intensidade do pixel dado um certo deslocamento shift, e aí nós vamos no elemento respectivo da matriz e vamos somar 1. E aí depois de gerar a matriz, nós vamos normalizar ela, dividindo, fazendo a divisão pela soma de todos os valores dela, que é LCM matrix. Então nós vamos somar todos os valores da matriz e dividir para ter aquela matriz que tem uma interpretação de probabilidades, lembra? E aí nós vamos retornar essa matriz aqui. E é por isso, por causa dessa divisão, que aqui a gente não definiu como uma matriz de inteiros no dtype aqui. Se fosse inteiro, e aqui a gente teria que definir uma nova variável, que não teria problema também. A gente poderia ter definido uma nova variável, mas aqui nós usamos a própria matriz para pegar os valores, né? Bom, executando isso daqui, nós temos a função definida. Agora a gente pode testar essa função definindo um array. Vamos colocar uma imagem de exemplo. Então 0, 1, 1, 4. E aqui uma imagem, né? Então tem que ser na verdade uma lista de listas. Aí 3, 2, 2, 1. 3, 2. Bom, 3, 2 pode ser. E 4, 2, 1, 1. Então nós temos esses valores aqui. E aí nós podemos calcular a matriz GLCM-MAT usando a função GLCM e passando a nossa imagem. A gente tem que passar um deslocamento aqui. Então, por exemplo, a gente pode usar um deslocamento de 0 nas linhas e 1 nas colunas. E essa imagem que a gente criou, vamos supor aqui que ela tem só 5 níveis de intensidade. Então vamos indicar aqui um valor de 5 e mandar imprimir o GLCM-MAT. Então, deslocamento 0, 1 com 5 níveis de intensidade. Se a implementação ali estiver tudo correto, a gente vai ter os valores da matriz. Aqui, como a gente já normalizou, fica um pouco chato de interpretar. O que a gente pode fazer é colocar os valores inteiros aqui, porque nessa matriz, se a gente usou esse deslocamento 0, 1, então quantos valores a gente pôs na matriz de concorrência? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foram 12 valores. Né? Então, se a gente multiplicar por 12, nós vamos ter aqui a matriz, quando ela ainda tinha os valores inteiros, essencialmente, antes de fazer essa divisão aqui, né? Antes de dividir pela soma, que esse valor foi 12. Então, nós temos aqui a matriz. E aí dá para ver, né? Então, por exemplo, esse valor 1 aqui, ele corresponde à intensidade 0 relacionado à intensidade 1, que é esse cara aqui, né? Quando o 0 ocorreu, o pixel do lado foi 1. Então, soma 1. Esse 2 aqui é a intensidade 1, seguida de 1, que é esse cara aqui e esse cara aqui, né? São os dois casos. Aí nós temos a intensidade 2 seguida de 1, que é esse caso e assim por diante, né? Até todas as combinações aí para esse deslocamento que a gente escolheu. Se nós escolhêssemos outro deslocamento, por exemplo, 2, nós teríamos um outro resultado, né? Teria o 0, 1, teria um valor da matriz, 1, 4 teria um outro valor, 3, 2 e assim por diante. Ok? Bom, ok. Então, isso nós podemos conferir que realmente está fazendo sentido a nossa função para uma imagem pequena aqui de exemplo. Agora nós podemos realmente calcular essa matriz para diversas imagens reais e ver como que é o jeitão da matriz para essas imagens. Para isso, primeiro a gente vai definir uma função
que vai plotar os dados, só para não ter que ficar repetindo várias vezes o mesmo código. Então ela vai receber uma imagem e uma matriz de LCM e vai plotar uma do lado da outra. Então nós vamos criar uma figura aqui, figsize é igual a 10, 5. Vamos criar um subplot, uma linha 2 colunas 1, com um imshow de img gray. E aí nós vamos criar um outro subplot, mandando plotar o GLCM mat. Ou seja, plotar a imagem do lado, a matriz respectiva daquela imagem, certo? Ok, então vamos ler aqui uma imagem, plt.imread. Tem uma imagem aqui que eu já preparei, que é um checkerboard, que seria basicamente um tabuleiro de xadrez. Então nós vamos calcular o GLCM aqui, chamando a função GLCM, passando a nossa imagem e passando um deslocamento aqui de exemplo de 0,1 e notando que a imagem ela tem 256 níveis de intensidade, porque ela está entre 0 e 1. Se nós mandarmos imprimir aqui a GLCM, só para poder visualizar, e também nós vamos mandar imprimir, ou melhor, mostrar a nossa imagem e o nosso GLCM mat aqui. Bom, executando isso daqui, a imagem é essa daqui, é um tabuleiro de xadrez. O primeiro pixel, o pixel 00 ali é preto, aí o da direita é branco, depois preto, branco, preto e assim por diante. A matriz GLCM desse cara vai ser difícil de ver, mas na verdade ela tem um valor branco aqui nos cantos. Dá para ver onde a gente imprimiu aqui, ó. Tem o valor 0.5 e 0.5 aqui. Esses são os únicos valores não nulos dessa matriz. Por quê? Por causa que quando eu tinha intensidade 0, na direita eu tive a intensidade 255. Quando eu tinha intensidade 255, na direita eu tinha o 0. Então eu realmente só tenho esses dois valores na minha matriz e mais nenhum. Ok? É importante que isso fique bem claro. Se eu tivesse usado outro deslocamento, por exemplo 2 aqui, aí eu teria, sempre que eu tenho o valor 0, eu vou ter o 0 também. E sempre que eu tenho o valor 255, eu tenho 255 também. Então eu teria somente valores aqui e aqui. E não nesses caras aqui, né? Então depende do deslocamento. E aí realmente não dá para visualizar muito bem, porque é só os dois pixels ali no canto direito superior e esquerdo inferior é que são brancos. Então não dá para ver muita coisa, né? São brancos não, né? Eles são cinza, se for mapear para as cores entre 0 e 1, por exemplo. Ok. Tá, mas agora a gente pode realmente tentar aplicar para uma imagem um pouco mais real, né? Então nós vamos ler aqui a imagem, plt.imread. É uma imagem de tijolos, uma parede de tijolos. Então a gente vai calcular o GLCM mat, GLCM, passando a imagem. Vamos usar o mesmo deslocamento aqui, 0 e 1, 256, e mandar mostrar os dados, passando a imagem, passando o GLCM mat. Nesse caso, nós temos a nossa imagem aqui e a matriz de GLCM respectiva. Dá para ver que os valores estão concentrados nessa região aqui, numa intensidade próxima aqui de 175 e 175, certo? Ou seja, isso aqui está essencialmente falando que para esse deslocamento, 0 e 1, ou seja, dado um pixel, o pixel à direita dele, em geral, vai ter esse padrão aqui. Se o pixel for, por exemplo, o valor 150, em geral ele vai ter aqui um valor entre 150 e 170. Se o pixel for 200, em geral ele vai ter um valor mais ou menos próximo de 200. Então dá para ver que isso aqui está falando que dado o valor de um pixel, o pixel da direita dele vai ter um valor muito próximo desse pixel. Por quê? Porque os elementos aqui estão todos na diagonal, ou próximo da diagonal da minha matriz aqui. Está tudo perto dessa diagonal que eu estou indicando com o mouse aqui. Porque essa imagem é razoavelmente bem suave. Os pixels não variam muito, exceto em alguns pontos. E aí esses pontos acabam ficando muito clarinhos aqui, a gente não consegue ver o valor deles na imagem. A gente pode dar uma olhada no que acontece se eu, por exemplo, aumentar a distância aqui de deslocamento. Então, ao invés de 1, eu vou pôr, por exemplo, 30. Então, dado um pixel, nós vamos ver qual a intensidade dele, 30 pixels para a direita. E aí dá para ver que já abre muito mais os valores, porque agora eles já não são tão parecidos, né?
mas ainda assim eles estão próximos. Dado, por exemplo, um pixel de valor 150 de intensidade, o pixel que está 30 pixels à direita, em geral ele tem um valor ali entre 150 e 200, né? E assim por diante. Ou seja, ainda existe uma certa uniformidade na minha imagem que dá para ver por essa figura aqui, né? Vamos tentar para uma outra imagem. Eu vou até copiar e colar esse cara aqui, só que agora eu vou ler a imagem tree e vamos colocar um deslocamento de novo de 0 e 1. Ao executar essa imagem aqui, nós vemos que o GLCM ele já tem uma cara bem diferente dessa imagem de cima, né? Ou seja, aqui nós vemos que os valores variam mais do que na imagem de cima e eles também têm um contraste maior, né? Eu tenho valores claros seguidos de valores bem escuros. Com isso, eu tenho um espalhamento bem maior da minha matriz, dado um valor, por exemplo, de 100, o pixel que está à direita dele, ele tende a variar bastante. Ele ocorre com maior frequência, mais ou menos nesse intervalo aqui, entre 100 e 150, mas ainda assim nós temos todas as possibilidades aqui praticamente. Então está muito mais espalhado os valores, né? E é claro, se eu aumentar o deslocamento aqui, vai espalhar ainda mais essa relação. Então dá para ver que essa matriz de LCM ela tem características que refletem a textura que nós temos na imagem. Ou seja, se a gente definir propriedades sobre essa matriz, nós conseguimos definir também propriedades sobre a textura da imagem. Então dá para ver, por exemplo, se nós de alguma forma definíssemos uma propriedade da localização dos valores da GLCM, ou seja, quão localizados eles estão, esse cara daria um valor alto, de alta localização, e esse cara daria um valor baixo, porque os valores não estão tão bem localizados. Então essa imagem seria associada a um valor alto e essa um valor baixo. E assim por diante. Nós podemos definir várias propriedades sobre essa matriz. A gente vai aqui calcular algumas dessas propriedades para fazer alguns processamentos adicionais que nós vamos ver na sequência. Então, para isso, primeiro vamos definir uma função aqui, glcm properties. O que essa função vai fazer? Ela vai receber uma matriz glcm e vai calcular algumas propriedades interessantes sobre essa matriz e vai retornar essas propriedades. Para calcular as propriedades, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o número de linhas e colunas. E aí nós vamos definir 4 propriedades, que inicialmente elas vão ter o valor 0. A propriedade de contraste, a propriedade de uniformidade, uniformity, a propriedade de homogeneidade, vai começar em 0 aqui também, e a propriedade de entropia, que vai começar em 0 também. Essas propriedades a gente chegou a ver na aula teórica sobre o tema, tinha lá as equações delas. Eu cheguei a comentar rapidamente sobre o contraste, mas nós vamos implementar elas aqui. Então, para cada linha da matriz de LCM, para cada coluna, nós podemos então calcular para cada ponto do nosso GLCM, nós vamos ir acumulando os valores nessas medidas aqui, né? Para começar, o contraste. O contraste, então, nós vamos acumular o valor nessa variável. Ele é dado por essa fórmula aqui. Lembra, a intensidade de um pixel menos a intensidade do pixel, não. É uma intensidade menos a outra, elevado ao quadrado, vezes a probabilidade na matriz de LCM. Então, ela é calculada dessa forma. É ρ menos col, elevado ao quadrado, vezes GLCM mat, a posição ρ e col. Ou seja, eu estou pegando um certo nível de intensidade. Lembrando, ρ e col aqui, como eu estou iterando sobre a matriz de LCM, o ρ e col agora representam níveis de intensidade, certo? A gente até, de repente, para deixar mais claro, poderia até ter chamado de intensidade 1 e intensidade 2 aqui, por exemplo. Porque agora eles são níveis de intensidade, porque a linha 0 é intensidade 0, linha 1 intensidade 1 e assim por diante, porque é a matriz de LCM. Então, o contraste, nós estamos pegando a diferença entre a intensidade dada por ρ e a intensidade dada por col, essa diferença ao quadrado, e aí ponderando essa diferença por quantas vezes elas ocorrem na matriz de LCM. Se elas ocorrem poucas vezes, então isso aqui vai dar praticamente 0 e acabou, né? Se elas ocorrem com bastante frequência, isso aqui vai ser relevante e nós vamos calcular para essa relação que ocorre com bastante frequência, qual o contraste entre elas, né? Ou seja, por exemplo,
pegando os nossos dois casos ali de cima, eu vou voltar aqui no 1 de deslocamento. O que vai acontecer aqui? Nesse caso aqui dessa imagem, os valores que ocorrem com alta frequência, ou seja, tem um valor alto na GLCM, que é esse cara aqui, os valores que ocorrem com alta frequência são esses caras aqui, certo? E justamente, como eu mencionei, eles estão próximos da diagonal. Então, os valores costumam ser parecidos. Se eu estou aqui na linha 150, eu vou estar em geral na coluna 150, 160, os valores são bem parecidos. Portanto, essa diferença aqui vai tender a dar um valor baixo, um valor pequeno. Por isso, quando a gente somar para todos os valores aqui, todas as combinações de linha e coluna, o contraste vai dar um valor pequeno. Nós vamos obter um valor baixo de contraste, que faz sentido. Aqui essa imagem não tem muitas variações de intensidade abruptas, não tem um contraste realmente grande. Já nesse caso aqui, os valores que ocorrem com bastante frequência, eles são mais ou menos uniformes ao longo da matriz, e quando eu estiver lá no valor 100, por exemplo, ora eu vou ter lá um pixel no valor 50, ora eu vou ter no 150, no 200, eu vou ter bastante variação. Então a diferença entre uma intensidade aqui na linha, por exemplo, 100, e a intensidade 50, vai dar um valor 50 que eu vou elevar ao quadrado, e então vai dar um valor bem alto nessa soma aqui de contraste. Ou seja, eu vou ter um valor alto de contraste indicando que há um contraste alto entre os valores de intensidade nessa imagem. Ok? Então essa interpretação é tirar a diferença de intensidade e ponderar pela frequência. E a outra medida que a gente vai ver, ela recebe o nome de uniformidade, uniformity. Essa medida é calculada pelo GLCM MAT, na posição roll call, elevado ao quadrado. É simplesmente isso. Opa, aqui é mais igual. Então essa medida é GLCM MAT elevado ao quadrado. Qual que é a interpretação disso daqui? É elevar ao quadrado cada valor, portanto, se eu tiver os valores bem concentrados aqui numa região, esses valores vão tender a ser bem altos, e aí quando eu elevar ao quadrado eu vou obter valores bem altos. Né? Já se eles estiverem bem espalhados, eu vou elevar ao quadrado e vai tender a dar valores pequenos. Então ele vai tirar um pouco essa diferença e também tem uma certa interpretação de quão localizado os valores estão na GLCM. Uma outra propriedade chamada de homogeneidade, ela é calculada pela GLCM MAT, na posição roll call, dividido por 1 mais o valor absoluto da diferença entre roll e call. De certa forma, ela tem uma interpretação um pouco contrária de contraste aqui, porque a gente pode ver aqui que nós estamos calculando o valor absoluto da diferença entre roll e call. Então, por exemplo, se nós estávamos lá na imagem aqui de cima, em que roll e call tende a ser parecido, quando o valor da GLCM é alto, isso aqui vai dar um valor baixo, e o valor da GLCM vai ser alto. Então a homogeneidade vai ser alta, porque nós vimos essa imagem, ela tende a ser homogênea mesmo. Já nesse outro caso aqui, os valores são bem diferentes. O que vai acontecer é que a diferença entre roll e call vai dar um valor alto. Por exemplo, que nem a gente tem aqui, né, o valor 100 e o valor 50. Isso aqui vai dar 50, vai dar um valor alto. E aí vai dividir, e isso aqui vai dar um valor próximo de zero. Então a homogeneidade desse caso aqui, por exemplo, vai ser próximo de zero. Vai ser pouco homogênea a imagem. Ou seja, tem uma interpretação contrária aqui ao contraste, mas é calculado de uma forma diferente. E uma outra propriedade é a de entropia. Para calcular essa propriedade, a única coisa que a gente vai ter que garantir que ela não é zero aqui o valor da matriz. Então a gente vai verificar se não for igual a zero o valor da matriz, nós definimos um acumulador aqui da entropia como sendo GLCM MAT na posição roll call vezes o np.log2 do GLCM MAT na posição roll call também. Que é uma definição de entropia, para quem conhece, é o valor de probabilidade vezes o log da probabilidade. E aí ele não pode ser zero, porque o log do valor zero daria menos infinito, né? Por isso que tem a verificação aqui do zero. Então a entropia, ela também tem um pouco a ideia de espalhamento. Quando os valores estão mais espalhados, a entropia é maior, e quando eles estão mais localizados, a entropia é menor. Bom,
E a única coisa é que a entropia ela costuma ter o valor negativo. Então, quando a gente terminar aqui, nós vamos multiplicar a entropia por menos 1. Ok. Então, essas seriam as medidas que foram calculadas a partir da nossa GLCM, e aí a gente vai retornar todas essas medidas. O contraste, a uniformidade, a homogeneidade e a entropia. Ok? Bom, aí vamos ler uma imagem aqui para testar. Eu vou ler a imagem da árvore, plt.imReadTree. E aí nós vamos calcular a matriz de LCM usando a nossa função ali. Vai passar a imagem, por exemplo, usando um deslocamento de 10 e 256 níveis de cinza. E aí nós vamos ter as propriedades e o GLCM Properties passando a matriz de LCM aqui. Imprimindo essas propriedades para dar uma olhada, né? Nós temos esses valores que é difícil de interpretar eles como valores absolutos, né? Então nós vamos aqui, eu vou criar uma nova célula e, bom, na verdade eu vou pôr o bricks aqui para ficar na mesma ordem, o bricks e o tree, porque aqui em cima nós tínhamos também o bricks, era esse cara aqui, e o tree era esse cara aqui. Então bricks e tree. Aí nós vemos então o valor de contraste para a imagem da árvore, como ele esperado é bem maior do que o dos tijolos ali. O valor, segundo a uniformidade, né? O valor de uniformidade dos tijolos é um pouco maior do que da árvore, porque os valores são mais uniformes mesmo, a textura, né? Nós temos o valor de homogeneidade, também ele é maior do que o caso da árvore, e a entropia, ela é razoavelmente parecida entre os dois, só que da árvore aqui deu um valor um pouco maior do que o dos bricks. Então, nós temos valores distintos caracterizando o padrão de variação de intensidade dessas duas imagens, né? E eles são intuitivos mesmo. Bom, esses valores são calculados para um deslocamento específico, né? 0 e 10 nesse caso. Nós poderíamos ter outros tipos de deslocamento, por exemplo, 5 e 5 e assim por diante. Uma outra forma de definir esse deslocamento, ao invés de ser o deslocamento nas linhas e colunas, é usar o deslocamento em coordenadas polares, ou seja, em distância e ângulo. Porque muitas vezes isso que a gente está interessado, eu quero um deslocamento de uma distância 10 ou um deslocamento ao ângulo de 45, por exemplo. Ou seja, isso daqui essencialmente é um deslocamento ao ângulo de 45 e uma distância seria a raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Porque muitas vezes é isso que eu quero, né? Eu tenho uma imagem, eu quero um deslocamento dado a distância e um ângulo. Isso é bem simples de fazer, por isso que a gente vai até implementar aqui também. A gente vai chamar de GLCM from dist and angle. Ou seja, calcular a matriz de GLCM dado uma distância e um ângulo. Essa função vai receber a imagem, vai receber uma dada distância, um certo ângulo, e o número de níveis novamente. E aí basta fazer uma transformação do deslocamento, ou melhor, da distância do ângulo, que seria coordenadas polares, para coordenadas cartesianas, que seria linha e coluna. Para isso a gente calcula a coluna como sendo a distância vezes np cosseno de θ, que é o melhor, o ângulo, né? Que a gente chama de angle aqui. Então a distância vezes cosseno do ângulo dá a projeção do vetor aqui na direção das colunas. E para as linhas nós temos a distância vezes np seno do ângulo. Aqui a única coisa que tem que lembrar é que como as linhas são invertidas em relação à coordenada y, a gente tem que ter um menos aqui. E aí também que as nossas colunas e linhas elas precisam ser valores inteiros. Então nós arredondamos aqui. Nós arredondamos o valor calculado de coluna e tiramos o valor inteiro. Convertemos para inteiro. Né? A mesma coisa para o row. Nós arredondamos o valor aqui e convertemos para inteiro. E aí nós podemos definir um certo shift, como sendo row e col calculado, e chamar o GLCM mat
como sendo GLCM, passando a imagem novamente, passando esse shift que foi definido e o nonLevels. E aí essa função vai fazer o trabalho ali de calcular GLCM e vai ser retornada essa matriz. Ou seja, é uma forma um pouco diferente, muitas vezes conveniente, de definir o deslocamento que a gente quer, ao invés de definir em linhas e colunas, definir em uma certa distância a um certo ângulo. Então eu posso falar, eu quero deslocar o meu pixel de uma distância 30 a um ângulo de 20 graus, por exemplo. E aí eu tenho o shift respectivo aqui e eu calculo o GLCM normalmente. Bom, lá no AVA eu vou colocar uma forma de implementar o GLCM e as propriedades do GLCM usando algumas técnicas do NumPy, que deixa bem mais eficiente o cálculo da GLCM. Então vai ter essa função aqui GLCM NumPy, que ela vai receber as mesmas coisas, né? Só que ela usa algumas técnicas aqui um pouquinho mais avançadas, né? O Mesh Grid e algumas outras coisas, para inclusive evitar de usar for nessa função. Ou seja, aqui a gente usou for, inclusive um if. No NumPy aqui a gente consegue calcular sem usar nenhum for e fica bem mais eficiente esse cálculo. E a mesma coisa para as propriedades, dá para calcular os valores sem usar nenhum for. Aí quem tiver curiosidade pode dar uma olhada nessa função. Ela tem algumas coisinhas um pouquinho complexas aqui, por isso que eu nem vou mencionar muito. E também o nosso interesse aqui não é em aprender NumPy ou Python, né? É mais focar realmente em aprender o conceito de GLCM. Mas eu acho interessante aprender esse tipo de técnicas que pode ajudar bastante em outras atividades aí, né? Quando a gente está usando Python e essas bibliotecas. Bom, então isso é definir um valor de contraste ou homogeneidade ou que seja de entropia para uma dada imagem. Mas como nós vimos na aula, o que nós podemos fazer também é, dado uma certa imagem que tem um certo objeto com uma textura determinada ali, nós podemos separar essa imagem em regiões e calcular a GLCM separadamente para diferentes regiões da minha imagem. Com isso eu posso inclusive, de repente, segmentar uma dada imagem por textura. Eu cheguei a preparar uma imagem aqui para a gente fazer essa segmentação. Ela é essa daqui, eu vou ler ela. Chamei ela de Greek, que seria uma junção, né, de bricks com grama, se eu não me engano, ground. Então ela é uma junção de duas coisas. A gente pode mostrar essa imagem aqui, IMG. Ela foi juntada de forma bem na mão mesmo. Vou tomar vírgula aqui. É esse cara aqui. Seria grass, na verdade, grass e brick. Ela tem então duas regiões bem características. Tem uma região de tijolos e uma região de grama aqui, que são duas texturas bem distintas. Então nós podemos tentar dividir essa imagem em regiões, aplicar o GLCM em cada região, por exemplo, medindo a uniformidade ou contraste, e aí verificar se usando esses valores de contraste a gente consegue segmentar, por exemplo, os tijolos aqui da nossa imagem. O que seria bem difícil de fazer usando só a intensidade. Bom, então, vou até inserir uma célula para cima aqui. O que a gente tem que fazer então é dividir a nossa imagem em regiões e calcular a GLCM para cada região e depois as propriedades de cada região. Então nós vamos definir aqui uma função gridImage. Ela vai receber uma dada imagem, uma certa janela, window size, e os parâmetros do GLCM que vai ser calculado nessas imagens. Num é o shift e num levels. Ok, e aí nós vamos começar pegando o número de linhas e o número de colunas da imagem. E nós vamos também verificar, dado que nós temos essa imagem e esse tamanho de janela, quantas janelas vão caber nessa imagem? Quantas janelas nós podemos dividir essa imagem? Ou seja, nós vamos criar essa variável num Windows Rows, que vai ser dado por um inteiro de num rows dividido pelo Windows Size. Ou seja, dado o número de linhas e o tamanho da janela, nós temos quantas janelas vão caber nas linhas da minha imagem. E a gente vai fazer uma coisa parecida com o numCalls e num Windows
calls. Então nós temos quantas janelas cabem ali na nossa imagem. E aí nós vamos definir imagens que vão armazenar os valores das propriedades de contraste, uniformidade, homogeneidade e assim por diante. Então a gente vai ter a imagem de contraste, que vai ser um np.zeros de num Windows rows, num Windows calls. E a mesma coisa para as outras propriedades. A gente vai ter o contraste, uniformidade, homogeneidade e entropia. Nós vamos ter aqui 4 imagens para essas propriedades. Bom, e aí o que a gente vai fazer? Nós vamos, para cada janela, nas linhas, sendo que nós vamos ter no Windows Rows na minha imagem, no Windows Rows. Então, para cada linha de janelas, digamos, porque nós vamos pegar a nossa imagem e separar em várias subimagens. Então, por exemplo, se nossa janela tiver tamanho 20 por 20, nossa primeira janela vai estar aqui, né, nessa região, 20 por 20. Depois, nessa região, a linha vai continuar sendo de 0 a 20, mas a coluna vai ser de 20 a 40. Depois de 40 a 60, 60 a 80 e assim por diante. Nós podemos, inclusive, imprimir em qual janela nós estamos aqui para verificar depois. A gente vai usar para verificar o andamento do cálculo do algoritmo, da função. A primeira linha da janela vai ser dada por o quê? First row vai ser o window size vezes window row. Então, se nós pegarmos o window size vezes o índice aqui da nossa janela, nós vamos ter qual a linha inicial na imagem daquela janela. E a última linha vai ser igual, vai ser o quê? Vai ser o first row mais window size. Com isso nós temos a primeira linha e a última linha para aquela janela. E aí nós vamos começar a percorrer as colunas. Para cada window call agora, em range window size, ou melhor, num window calls, no Windows calls. Então, para cada janela nas colunas, nós vamos ter um cálculo parecido aqui, né? Então eu vou até copiar aqui. First call, na minha imagem, vai ser Windows size vezes Window call. E o last call vai ser o first call mais Windows size. Então, dado essa primeira linha, a primeira e última linha e primeira e última coluna de uma dada janela, eu vou definir um image patch, que vai ser dado por img, first row até last row, e first call até last call. Ou seja, essencialmente é essa ideia, né? Nós dividimos a imagem em janelas, por exemplo, janelas de tamanho 20 por 20. Né? Nós vamos pegar essa primeira janela e isso aqui vai ser o nosso primeiro image patch. Nosso image patch ele vai da linha 0 até a linha 20 e da coluna 0 até a coluna 20. Depois, ele vai ir da linha 0 até a coluna 20 e da linha, da linha 0, linha 20, coluna 20 até coluna 40. Depois o próximo vai da linha 0 até a linha 20 e da coluna 40 até 60. E assim por diante. Eu vou pegando pedaços dessa minha imagem para formar o meu image patch. Tendo esse image patch, eu posso calcular o GLCM desse patch, chamando minha função ali de GLCM. Então eu vou passar o img patch, vou passar o shift e vou passar o num-level se foi recebido pela função. Então daquele pedaço da imagem vai ser calculada a matriz GLCM e aí nós definimos as propriedades. Nós calculamos GLCM properties desse GLCM patch. Então aqui nós vamos ter uma lista de propriedades contendo as propriedades do GLCM daquele pedaço da minha imagem. E aí nós podemos salvar esses valores, por exemplo, bom, dá para fazer de algumas formas diferentes, acho que o mais simples talvez é definir aqui o contraste, uniformity, homogeneity
homogeneity, entropy vai ser igual a props. A gente pode fazer isso no Python, né? Esse props, como ele foi o que foi retornado aqui do GLCM properties, ele é esse cara aqui, né? GLCM properties, ele é uma lista de 4 valores. Sendo uma lista de 4 valores, a gente pode fazer isso daqui, né? Abrir essa lista, cada valor vai para cada variável aqui. E aí nós temos que o contrast image na posição window row e o window call é igual ao contraste. E a mesma coisa para os outros. Eu vou até copiar os nomes aqui. Uniformidade vai ser igual. Copiar a linha 2 vezes. E a mesma coisa, homogeneidade aqui vai ser igual ao valor de homogeneidade. E o valor de entropia na imagem vai ser igual ao valor de entropia. E aí vai ser retornado a imagem de contraste, a imagem de uniformidade, a imagem de homogeneidade e a imagem de entropia. Bom, relembrando aqui o que a gente fez nessa função, essa imagem ela foi dividida em grids, em pedaços, né? Nós temos aqui os patches. Para cada patch, nós calculamos o GLCM e as propriedades do GLCM daquele patch. No caso, as propriedades de contraste, uniformidade, homogeneidade e entropia. E aí esses valores foram associados à posição respectiva nas imagens de contraste, uniformidade e assim por diante, na posição para aquela janela. Bom, então vamos ver o que acontece com esse procedimento. Nós vamos carregar a imagem dentro do disco. Daí nós vamos definir uma imagem de propriedade aqui, chamando a função gridImage que a gente definiu aqui em cima, acho que eu não executei ela. GridImage, ok. Passando a nossa imagem, o tamanho da nossa janela, por exemplo, vamos definir janelas de tamanho 16 por 16, o deslocamento para o cálculo da GLCM de 0,1 e 256 níveis de intensidade. Esses vão ser as nossas propriedades. E aí nós podemos abrir aqui as propriedades usando esse mgprops. Eu só quebrei em 2 linhas aqui para não ficar uma linha enorme, né? Eu poderia ter feito isso daqui. Eu até posso fazer que a resolução daqui do monitor é razoavelmente alta, né? Mas assim pelo menos fica menos colunas aqui para o código. Ou seja, vai retornar os 4 valores, vai para o imgprops e aí do imgprops vai para essas propriedades aqui, para essas imagens. E aí o que a gente pode fazer é mandar mostrar todos esses caras aqui, o plt.figure para mostrar o primeiro ali, depois a gente vai ter um imshow, para mostrar a imagem de contraste, e aí eu vou copiar esse cara aqui para mostrar a imagem de uniformidade, homogeneidade e entropia. Se a gente executar isso daqui, então lembrando da ordem, né? Contraste, uniformidade, homogeneidade e entropia. Aí a função ela vai executar, dá para ver que ela demora um pouco para executar, certo? Porque a gente está executando para cada parte da imagem, calculando a matriz de LCM e as propriedades. Lembrando que a gente mandou imprimir as linhas das janelas que a gente está olhando. E aqui nós temos o resultado. Para essa imagem nós temos primeiro o contraste. Contraste, no caso dessa imagem aqui, deu um valor um pouquinho alto aqui para esses caras, por causa dessa variação que nós temos, e um valor mais baixo para esses caras aqui. Para uniformidade, ficou bem parecido, levemente menor aqui para a parte da grama. No caso da homogeneidade, também um pouco parecido, e na entropia aqui dá um valor um pouco mais alto. Bom, então nós temos essa imagem. Cada quadradinho aqui, lembrando, só para relembrar, né? Esse quadradinho aqui, por exemplo, na posição 00 dessa imagem aqui, ele representa o contraste da matriz de LCM dessa janela de tamanho 20 por, na verdade, de tamanho 16 por 16, porque a gente usou 16 aqui, né? Então esse cara representa o valor de contraste de uma janela de tamanho 16 por 16 aqui. Aí o segundo valor aqui representa o contraste do GLCM de uma janela
16 por 16, começando aqui na linha 0 indo para a linha 16, e começando na coluna 16 e indo até a coluna 32, né? E assim por diante. Ou seja, nós temos o contraste de vários pedaços ou parte da nossa imagem. E aí nós podemos dar uma olhada para a tarefa que a gente queria fazer inicialmente, que era de segmentar essa imagem. Então, por exemplo, digamos que nós definimos um certo limiar para tentar separar aquela imagem original. Nós pegamos a nossa imagem, bom, vou definir o limiar aqui, digamos que a gente define o limiar no threshold de 90, e aí nós usamos esse limiar para tentar segmentar a nossa imagem. Usando um limiar simples, não dá uma segmentação legal, né? Eu não consegui separar aqui os tijolos que eu tinha da minha grama, está tudo muito misturado. Já se eu usar, por exemplo, a minha imagem de contraste, essa minha imagem de contraste, que é esse cara aqui, a gente viu que ficou uma separação razoável, né? Na parte dos tijolos ficaram valores altos e na parte de grama aqui ficou valores baixos de contraste. Então, eu já olhei um threshold adequado, threshold contrast, é um valor de mais ou menos 700. Então, se a gente vir aqui, der um IM show, só que agora a imagem é um IMG contrast, né? Ou melhor, a gente chamou de contrast IMG. Contrast IMG é maior que o threshold contrast. Quando a gente executar isso daqui, realmente nós temos aqui uma região indicando qual a região, ou melhor, uma imagem indicando qual a região que contém tijolos, ou seja, os nossos tijolos que estavam nessa região, aqui está realmente branco, e é uma segmentação que está melhor do que essa daqui, né? Com certeza. Porque nós olhamos para a textura dos elementos que continham a imagem. A única coisa um pouquinho ruim disso daqui é que essa imagem aqui de segmentação, ela é bem menor que a nossa imagem original, né? Nossa imagem original, ela tinha aqui cerca de 120 e poucas linhas e 250 colunas. Essa imagem ela tem 7 linhas, 8 na verdade, e 15 colunas. O que a gente precisa fazer agora, porque em geral nós queremos para cada pixel se ele pertence aos tijolos aqui ou à grama. Então o que a gente tem que fazer agora é transformar essa imagem aqui dessa máscara em uma imagem de mesmo tamanho que a original. Uma forma de fazer isso seria interpolar essa imagem. Nós poderíamos interpolar para que ela tivesse o mesmo tamanho que essa. Mas nós já sabemos exatamente o que a gente quer nessa imagem. Nós queremos, para esse primeiro valor aqui na posição 00, ele tem que virar um conjunto de pixels aqui de tamanho 16 por 16, todos de valor branco. Ou seja, cada pixel que a gente tem aqui tem que virar um conjunto de pixels de tamanho 16 por 16 e a gente vai pôr o valor respectivo, se ele é branco ou preto. Então vamos fazer aqui isso, que a gente vai chamar uma função, dar um nome para ela, né, de createMask. A gente vai receber nessa função a chamada featureMask, que vai ter as features que a gente quer, no caso o contraste. Ela vai receber qual o tamanho da imagem final que nós queremos e qual o tamanho da janela que foi usada para gerar essa imagem. Ou seja, o window. Dado essa imagem aqui, que é o feature mask, dado o tamanho da imagem que a gente quer e o tamanho da janela que foi usada, no caso 16, nós conseguimos transformar essa imagem para o mesmo tamanho que a imagem original. Para fazer isso, primeiro nós vamos pegar numRows e numCalls, usando o nosso IMG Shape, que já foi recebido aqui. Aqui não é img.shape, é o próprio img shape. Nós vamos definir a imagem final da binária, que vai ser do mesmo tamanho que o img shape. E aí nós vamos redefinir aqui o nosso numWindows rows é igual a int de numRows dividido por window size. E a mesma coisa para as colunas. Essencialmente a gente está fazendo o processo inverso. Enquanto que na função lá em cima do grid nós reduzimos a imagem de acordo com o tamanho da janela, agora nós vamos expandir a imagem de acordo com o tamanho da janela que foi fornecido. Então, para cada window
row in range no Windows Rows. Nós vamos, bom, enfim, vai ser muito parecido. Eu vou até copiar aqui para ganhar um pouco de tempo. Vai ser essencialmente esse mesmo cara aqui. Então, para cada, e aqui eu nem vou imprimir porque essa função vai executar bem mais rápido. Para cada window row aqui, nós vamos calcular quem é a primeira linha, quem é a última linha, e aí para cada window call, nós vamos calcular, eu esqueci de copiar ali, né, mas nós vamos calcular quem é a primeira coluna e quem é a última coluna. Certo? E aí nós vamos pegar qual o valor da máscara nessa feature mask que foi recebida ali, na posição window row, window call. E aí nós vamos na nossa máscara final, indo de first row até last row, e de first call até last call, nós vamos pegar esse mask val. Certo? Como eu falei, é essencialmente o processo inverso. Nós vamos varrer a nossa imagem, o nosso feature mask aqui, calculando as posições da janela, e aí nesse intervalo aqui, nessa janela, nós vamos colocar o valor que estava naquela nossa máscara. E aí nós vamos retornar a nossa máscara aqui. Com isso, nós podemos definir um mask, create mask, que passando no caso aqui a gente chamou de contrast. Na verdade, acho que a gente não definiu, não chegou a definir a imagem binária, né? Cadê aqui? Nós não chegamos a definir, eu vou até redefinir aqui. A gente vai chamar de feature mask. Vai ser igual então a contrast image mais maior que o threshold de contrast, maior que o threshold de contrast. Então vai retornar uma imagem binária aqui. E aí nós podemos mandar esse cara para a função, passando o tamanho da imagem, que é um dos parâmetros, e passando o tamanho da janela que nós vamos usar. E aí se eu der um imshow aqui, na minha máscara, great. Faltou a conversão aqui para inteiro, né? Eu acabei errando parênteses. O parênteses na verdade é aqui. Ok. E aí agora é um erro que eu esqueci de definir a primeira coluna. First call. Aqui não tem o S. Ok. Aí nós temos uma máscara. E realmente agora de mesmo tamanho que a minha imagem original. E aí se eu quiser melhorar ainda mais essa máscara que foi obtida, eu posso fazer, por exemplo, uma operação de fechamento para corrigir essa máscara, né? A gente pode fazer isso rapidinho aqui só para ver, usando funções do SciPy. Então eu vou importar aqui from SciPy, import ndimage as ndi. Esse submódulo do SciPy ndimage, ele tem também funções de abertura e fechamento, que a gente vai usar aqui para ver como que é. Eu posso definir uma imagem aqui, feature mask dill, que vai ser a dilatação, né? Eu chamo ndi.binary dilation. Essa função vai fazer a dilatação da minha imagem, do meu feature mask, da mesma forma que nós implementamos lá a dilatação em imagens binárias. E aqui o iterations igual a 1, ele essencialmente define uma máscara em cruz, um elemento estruturante em cruz, né? Ou seja, o vizinho de cima, embaixo, esquerda, direita, para fazer essa dilatação. E aí eu posso definir também uma feature mask closed, que vai ser a erosão da minha dilatação para realizar uma operação de fechamento, né? Então eu vou ter aqui o binary erosion, passando feature mask dill, passando iterations igual a 1 também, que eu quero só fazer uma operação de fechamento simples.
E aqui a única coisa que eu vou fazer é passar o border value igual a 1. Por quê? Porque se eu dilatar essa imagem e depois erodir, se eu assumir que os valores fora da imagem são zeros, eu vou erodir todos esses caras que estão na borda, eles vão virar zeros. Então, por isso eu ponho aqui border value igual a 1 para indicar que fora da borda eu quero ter o valor 1. Então, quando eu erodir essa imagem, esses caras vão continuar sendo 1s ali na borda. E aí, se eu mostrar esse cara aqui, nós temos uma máscara bem mais certinha, porque ela foi fechada, nós fizemos o fechamento e fechamos os buracos que tinha na nossa máscara. E aí eu posso, inclusive, fazer o seguinte, eu posso pegar o ImShow da minha máscara vezes a minha imagem. O NumPy aceita a gente fazer isso em imgbrick, que eu acho que eu chamei ali ou não? Foi só img mesmo. O NumPy aceita fazer isso, né? Eu vou pegar a minha imagem, multiplicar elemento a elemento. Onde o mask aqui for 0, essa imagem vai ser zerada. Onde ele for 1, eu vou manter o valor da minha imagem. Executando isso, eu tenho uma nova imagem que essa região do tijolo foi realmente completamente segmentada. Eu identifiquei essa região que era aqui, estava junto com esse gramado. Isso foi feito usando a GLCM local, né? Eu fui calculando o contraste da GLCM localmente e aí usando um limiar nessa imagem de resultado e transformando essa imagem linearizada de volta para o mesmo tamanho da imagem original para fazer essa segmentação. Ou seja, é um processo que envolve bastantes etapas, né? Tem bastante coisa aqui no meio desses processamentos, mas o princípio da ideia não é muito complicado, né? O GLCM é uma técnica simples de comparar as intensidades. Subdividir a imagem em regiões também é razoavelmente simples, é só a combinação dessas coisas é que torna um código um pouco grande aí, mas eu diria que não é tão complexo, né? É só uma questão de entender cada passo que está sendo realizado nesse procedimento. E isso mostra essa parte interessante, né, que nós podemos realmente segmentar um dado objeto, identificar um dado objeto pela textura dele, usando tanto GLCM quanto qualquer outra técnica que caracterize as texturas dos objetos em uma imagem.